pra você, Isabelle Moraes, arrebentando a boca do balão, uma baita de uma narradora, uma baita de uma repórter também, uma menina incrível que veio... Eu não gosto dessas coisas de somar, não. Quem soma é a calculadora, cara. Cada um que venha pra fazer o seu melhor. Aquele que vem pra somar, pra mim, não serve. Entendeu? A pessoa tem que vir dar o melhor de si. Tem que ser a melhor repórter, a melhor narradora. E você tem tudo pra isso e você é uma menina maravilhosa. A primeira pergunta minha pra você não é nem em relação ao jogo. Eu queria saber se o entendimento do torcedor mudou em relação daquela entrevista do Rogério Ceni em relação ao departamento médico, dos jogadores, papapá. E agora, com 2 vitórias consecutivas, que me parece que acho que desde agosto do ano passado não conseguia isso. Não sei se isso procede. Isabelle Moraes. Tá chegando só a voz dela, mas não tá chegando o áudio. A gente já vai dar uma correção nisso, mas a gente tá vendo a Isa, mas não estamos escutando a Isabelle Moraes. Daqui a pouco a gente retoma o contato com ela, craque. A verdade é assim, em relação ao Rogério, o Rogério, ele veio sendo, de uma certa maneira, crucificado pelos torcedores de São Paulo, um erro mais grotesco. Ninguém crucificou o Juanfran, né? O Arboleda, quando vestiu a camisa do Palmeiras. O que é pior? O Arboleda vestir a camisa do Palmeiras ou o Rogério Ceni falar que o Flamengo é uma torcida diferente? O que é pior, cara? O Daniel Alves, que ganhou fortuna no São Paulo, muito mais que o Rogério Ceni, como jogador. O Juanfran, o Hernanes, que veio e não jogou. E agora o Rogério Ceni, que é o maior ídolo pra mim da história do São Paulo, cada um que escolhe o seu. Meu pai é Roberto Dias. Muitos são muitos é o Pedro Rocha, muitos é o Raí, outros é o Careca, outros são o Gerson, o Leandro da Silva, cada um escolhe o seu. Pra mim é o Rogério Ceni, maior ídolo da história de São Paulo. E aí a torcida tá bravinha com ele por causa disso. E isso afetando. E aí quando ele vem e fala a verdade na televisão, aí as pessoas não têm esse entendimento. Aí sacou Miranda, que não tá jogando nada faz um tempão. Então o Rogério Ceni, ele tem mais títulos do que anos como profissional. Só que o que fizeram com ele no Flamengo foi uma injustiça, no Cruzeiro. Mas fica a imagem do Rogério, pra você que tá aí, você que tá me escutando, vocês têm a imagem do Rogério totalmente diferente da imagem que eu tenho do Rogério. Rogério é uma boa pessoa. Rogério é um profissional que nunca faltou no treino. Rogério é campeão do mundo pela seleção, ficando como 3º goleiro e nunca falou nada. Rogério respeitou o Zete durante todo o tempo que o Zete foi titular. Rogério respeita a instituição do São Paulo. Ele é o maior ídolo. E quando vocês deixarem de colocar a faixa dele, deixarem de colocá-lo como um ídolo, vocês têm um treinador que muitas vezes me parece que ele não quer estar ali. E aí a segunda vitória dele, aí vamos ver o que vai acontecer, né, Gustavo Soler? Exatamente, a Isabelle Moraes já está com a gente e ela ouviu a sua primeira pergunta, craque, e a Isa já vai responder então as impressões que ela tem desse trabalho do Rogério Ceni em 2022 no Tricolor. Boa noite, Isa. Boa noite, estão me ouvindo bem agora? Tá tudo limpo? Perfeitamente. Ah, coisa boa. Pois é, gente, boa noite para todos vocês do programa. Estava acompanhando, é isso mesmo, craque Neto. Acho que teve uma mudança de postura do torcedor do São Paulo desde o jogo contra o Santo André, viu? Aplaudindo alguns torcedores. Eu acho que desde o começo da temporada eu ainda não tinha visto um apoio tão grande ao Rogério Ceni. Eu acho que isso passou muito pela organizada. Acho que a torcida organizada é um termômetro muito grande na arquibancada, né? E a principal organizada do São Paulo aplaudiu muito o Rogério Ceni contra o Santo André na vitória por 1-0, no gol do Marquinhos já nos últimos instantes, e isso dá um gás diferente. Aqui, a equipe venceu, já emendou uma segunda vitória consecutiva contra a Ponte Preta fora de casa, vai voltar a jogar no Morumbi contra a Inter de Limeira, e eu acho que muitos torcedores, e claro, depois da declaração, porque a coletiva do Rogério foi depois do jogo contra o Santo André, que foi em casa, o reencontro com a torcida do Rogério Ceni depois, né, dessa declaração vai ser quinta-feira contra a Inter de Limeira, a sequência do Campeonato Paulista. Aí que a gente vai poder ver um pouco mais dessa reação da arquibancada. Mas o termômetro das redes sociais, por exemplo, é de um entendimento de muitos torcedores de que, de fato, se o treinador chega, dá as caras e fala abertamente da água da piscina ao jogador que sai 15 para as 2 da tarde com lesão e o Rogério se incomodando porque na época dele ele treinava 2, 3 turnos por dia para voltar mais rapidamente. Se ele fala abertamente sobre questões que atrapalham o dia a dia do São Paulo, é porque ele quer ajudar o São Paulo. E o torcedor tem clara consciência disso. Acho que o Tricolor vai entender melhor que todo mundo que ele é um ídolo do clube e se preocupa muito com o clube. Então acho que mudou sim.
um pouco, craque Neto, e as 2 vitórias também. Você falou sobre, às vezes, o Rogério Ceni parece que tá e não tá querendo estar, assim, como treinador do clube. Essa foi uma das perguntas pro Rogério Ceni recentemente, não me recordo depois de qual jogo, mas um colega da imprensa perguntou que, às vezes, sentia o Rogério muito abatido à beira de campo, né? Qual que era a sensação dele estar treinando o São Paulo, muito abatido, não só depois de derrotas, mas às vezes até depois de vitórias também, chegava um pouco meio cabisbaixo na coletiva. O que ele estava sentindo? Ele falava, é difícil ficar feliz se eu não consigo engatar a sequência de vitória. E desde que ele chegou ao São Paulo, né, ele até chegando nesse confronto com a Ponte Preta, ele chegou ao confronto contra a Macaca desde outubro com mais derrotas do que vitórias. Então, são situações mais desconfortáveis. Mas só para fechar essa sua pergunta, acho que sim, há um entendimento do torcedor, e aí não é geral, né, não dá para falar por todo mundo, mas o que a gente pode observar, assim, há um entendimento de que o Rogério está expondo situações que são desagradáveis do bastidor de São Paulo e que são importantes para o clube. Acho que agora foi a vez do craque Neto cair. Bom, Isa, aí com relação à partida de ontem, né? O Vitória de São Paulo já na reta final, o gol marcado nos acréscimos de uma falha do Moisés. Por sinal, vossa pessoa se assustou, né, com a falha do Moisés, o gol do Calheri. Já viralizou um pouco nas redes sociais. O que você teve de percepção também dessa vitória, a importância do peso que sai, né, das costas do próprio São Paulo, do próprio Rogério Ceni, porque o São Paulo chegou a flertar, né, nesse início de campeonato na zona de rebaixamento, consegue uma vitória importante e agora consegue se livrar também desse mau momento, já pensando já na classificação do campeonato estadual. Pois é, Solé, esse começo de temporada do São Paulo, esse começo de Paulista, é de uma competição onde tem muita rotação no elenco. O Rogério Ceni, desde o começo da temporada, já falava, vou rodar muito meu time. Mas esse jogo contra a Ponte Preta, além da vitória nos acréscimos, né, a equipe que estava liberando a zona de rebaixamento, como você bem destacou, do campeonato estadual, ela começa a nos ajudar a fazer algumas projeções importantes do São Paulo na temporada. Por exemplo, nessa rotação toda, existem atletas que são muito importantes para esse elenco do São Paulo. 3 atletas foram titulares em todas as partidas. O Rigoni, o Gabriel Sara e o Alisson. Especialmente do Sara e do Alisson, depois do jogo, o Rogério Ceni, numa das questões de coletiva, ele falou que são 2 atletas muito importantes para o São Paulo hoje. Então, o Alisson e o Gabriel Sara são atletas muito próximos do que o Rogério Ceni tem como um time ideal, titular, assim, nesse cenário que eu digo, de toda a rotação da equipe. Outro ponto, o goleiro Jandrei, pela primeira vez na temporada, um goleiro emenda 2 partidas consecutivas. Ele estreou contra o Guarani com o Volpi, depois o Jandrei contra o Ituano, depois o Volpi voltou à meta da equipe contra o Bragantino, na 4ª partida contra o Santo André, o Jandrei, a 5ª, que foi contra a equipe da Ponte Preta, seria o Volpi se ele continuasse nesse revezamento, mas foi o Jandrei, e aí também foi questionado se agora o Jandrei vai ser o titular do São Paulo. Ele disse assim, eu observo as situações, observo todo mundo no meu elenco, todo mundo tem condição de jogar e de ser titular, mas já dá mostras de que o São Paulo pode ter o Jandrei como titular ao longo da temporada, e dá mostras também de jogadores que são fundamentais para essa equipe do Rogério Ceni. Um outro ponto também, Solé, importante sobre jogadores que são baixas, depois do jogo de ontem contra a Ponte Preta, o técnico Rogério Ceni atualizou algumas situações. O Patrick segue lesionado, ainda está trabalhando esse processo de recuperação, mas na última sexta-feira, Luan e Luciano trabalharam no campo pela primeira vez em 2022. Desses 2, o mais próximo de voltar é o Luciano. O Rogério Ceni falou de 1 semana até uns 10 dias, o atacante deve voltar à posição. O Luan ainda tem algumas questões físicas com o Luan que são um pouco mais complicadas, mas ele também já está no processo de transição física para voltar a ficar à disposição do Ceni. O Luan, que vale destacar, ainda não jogou sob comando do Rogério Ceni desde outubro do ano passado.